Esse é o Ronnie Coleman, considerado o melhor fisiculturista de todos os tempos, segurando o recorde de maior número de títulos no Mr. Olympia, que é o mais prestigiado campeonato de fisiculturismo no mundo. É seguro assumir então que esse cara tem uma das melhores, se não a melhor genética de todos os tempos para esse esporte. E dá uma olhada nesse trecho de uma entrevista que esse bruto deu sobre o porquê que ele começou a treinar. What happened was when I was about 12 years old, I used to have people ask me all the time if I worked out. And I used to say no, and I finally got tired of saying no, so I said, I want to know what I'd look like if I really worked out. Mas o quão importante é a genética e o que define ter uma boa genética? Lucas Schmidt aqui. No vídeo de hoje eu vou falar dos 9 componentes genéticos que você deve considerar para saber se sua genética é boa ou não. Mas antes de tudo, quão importante realmente é a genética? Faz muita diferença, sim? Proteína, eu tô aqui para te falar o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Então, a genética é extremamente importante. Se você tem um cara que tem uma genética elite para construção de massa muscular, o cara pode ser natural, treinar meia boca, ele vai ter mais hipertrofia do que um cara que usa anabolizante, treina pesado, mas que tem uma genética mediana. Então é um componente enorme, extremamente subestimado. As pessoas acham que só de usar anabolizante qualquer um consegue ter o shape dos melhores fisiculturistas do mundo. Mas como exemplo, dá uma olhada aí no Siban, quando ele era natural, que hoje ele é o Mr. Olympia na categoria Classic Physique, que nem é a categoria dos maiores shapes do mundo. Dá pra concluir claramente então que esse cara tem uma genética extremamente privilegiada, até porque não é à toa que ele é o campeão do Mr. Olympia. Porque 99,99% dos caras que treinam nunca vão conseguir alcançar o tamanho do shape dele, mesmo com o uso de esteroides anabolizantes. Então, se você tem uma genética ruim para construção de músculo, você infelizmente escolheu os pais errados e não tem nada que você possa fazer em relação a isso, proteína. Mas eu não tô falando para desencorajar vocês de tentarem evoluir o corpo de vocês, até porque a minha genética também não é boa. Ela é comum. O que você deve tentar fazer é buscar maximizar os fatores mutáveis, ou seja, os fatores não genéticos, como o seu treino e a sua dieta, para que assim você consiga maximizar o seu shape dentro dos limites da sua genética, ao invés de você ficar choramingando aí comparando o seu shape com as melhores genéticas do mundo no Instagram. Então bora lá! 1. Inserção muscular. A inserção muscular é responsável pelo formato dos seus músculos. Por exemplo, um bíceps mais curto e mais bicudo, que é o meu caso, por exemplo, que tem esse espaço aqui, ou um peitoral mais quadrado ou mais triangular. E isso vai impactar diretamente na aparência do seu shape. Dois caras podem ter a mesma quantidade de músculo, mas um pode ter um shape muito mais bonito e estético que o outro, justamente por ter inserções musculares mais agradáveis. 2. Capacidade de se manter seco. Vai ser aquela pessoa que come o que quer, quando quer e sempre mantém um shape seco, porque não adianta nada você ter uma montanha de músculo se você sempre vai ter uma capa grossaça cobrindo o seu shape. Por isso que os shapes que são considerados mais estéticos são sempre aqueles que são secos e com uma definição muscular maior. O Siban, por exemplo, que é considerado o shape mais estético do mundo, quando ele entra em off-season, que ele perde grande parte da definição muscular dele, apesar de continuar sendo um shape absurdo, não seria considerado tão estético assim por muitas pessoas. Enquanto o Ramon, que tem uma genética animal para sempre estar muito seco, mesmo no off-season, consegue manter um físico extremamente estético 365 dias por ano. 3. Distribuição de gordura corporal. Imagina dois indivíduos com o mesmo percentual de gordura corporal, só que um acumula mais na região abdominal, enquanto o outro não acumula quase nada no abdômen, tem um abdômen seco e acumula mais nas coxas, por exemplo. Para o homem, ter o abdômen definido é muito mais importante do que as coxas definidas. Então, esse cara que acumula mais gordura na região abdominal vai ter que alcançar o percentual de gordura bem mais baixo para alcançar o mesmo nível de definição que o outro que acumula mais nas coxas. 4. Estrutura óssea. A estrutura óssea se refere ao formato e ao tamanho dos nossos ossos. Vai ser responsável, por exemplo, pela nossa altura, pela largura da cintura escapular, que é um dos responsáveis pela largura dos seus ombros, pela largura da cintura pélvica, que é responsável pela largura da sua cintura. E esse fator ele é muito subestimado em relação ao impacto que isso vai causar no seu shape. Um cara mais alto, por exemplo, apesar de que ele ganharia massa muscular na mesma velocidade do que se ele fosse mais baixo, visualmente vai passar uma impressão de que ele ganhou menos, justamente porque aquela quantidade de músculo que ele ganhou, ao invés de ficar concentrado mais em uma área menor, ele vai ficar espaçado em uma área maior.
5. Força mental. Ou seja, se você tem resiliência, se você tem disciplina para ir na academia de forma consistente, ou se você é aquela pessoa que fica dependendo de motivaçãozinha para ir para academia, que vive voltando e saindo toda hora, até porque um dos componentes mais importantes para se ter resultado na academia é justamente a consistência. Não adianta nada você ter o melhor treino, o melhor personal, a melhor dieta se você só vai fazer por um mês e depois parar. Se você gosta de ir para academia, treinar todo dia, sentir aquela dor muscular do treino, se você não falta treino à toa, você provavelmente vai ter resultados melhores. 6. Responsividade muscular ao treino. Seria o quanto que seu músculo vai responder, vai crescer ao estímulo muscular que você está dando. Tem pessoas que só de olhar para uma anilha já vai crescer, enquanto outras têm que treinar dia após dia para ver um resultado bem lento. Mas em contrapartida, o que não é muito falado é o fato de que nem sempre o que cresce mais rápido vai ser o que vai ficar maior no final da jornada. Uma analogia condizente seria a história do coelho e da tartaruga. O coelho pode até sair na frente, ter resultado mais rápido no início, mas ele pode atingir um platô bem mais cedo que a tartaruga, por exemplo, que pode começar devagar, mas não para, podendo no final acabar ultrapassando o mais rápido. Então, proteína, só porque você não ganhou muita massa muscular de uma vez só nos primeiros meses ou anos, não quer dizer que você não tenha capacidade de continuar ganhando de forma constante nos próximos vários anos. 8. Lesão muscular. Se você tem uma propensão para lesão muscular durante o treino, qualquer pezinho a mais você já sente uma dor esquisita no músculo, você provavelmente não vai evoluir tanto quanto aquele cara que treina contra o ego dele para ver quem levanta mais peso, que faz uma execução ridícula, mas que mesmo assim nunca se lesiona, já que toda vez que você se lesionar, você vai ter que parar de treinar aquele músculo e assim vai estagnar a sua evolução. E o último e nono componente, testosterona. Esse hormônio vai impactar na sua capacidade de ganhar massa muscular. Então, homens que têm geneticamente uma testosterona mais alta vão ganhar mais massa muscular do que se ele tivesse uma testosterona mais baixa. E, inclusive, esse é um dos motivos pelo qual as mulheres não conseguem ganhar tanta massa muscular quanto os homens. E é por isso que a testosterona também é a base para os ciclos de esteroides anabolizantes, justamente por essa relação que esse hormônio tem com a hipertrofia. A testosterona, porém, é um fator mutável que você pode aumentar a sua de forma natural. Então, se você quiser saber os 7 maiores inimigos da testosterona para você evitar e conseguir aumentar a sua, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Valeu, até a próxima!